Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo sobre o Folio e vamos ver justamente como que funcionam os mapas de calor, ou ainda heat maps. Então vamos lá. Para isso, vamos ver nesse vídeo os diversos exemplos que nós temos desse tipo de mapa. Eu vou vir aqui então, abrir uma nova guia e vou entrar no site do Read the Docs, do Folio. Então o link vai estar na descrição, mas é folio.readdocs.io/en/latest. Então, vamos lá. Aqui nós temos as guias com os códigos de exemplo. Eu vou abrir aqui então. Ele abre aqui para a gente abrir outro link. Então, eu vou procurar justamente pelos mapas de calor. Nós temos dois tipos aqui. Nós temos justamente o mapa de calor, que é heat map. Eu vou abrir. E depois, então, nós vamos ver o heat map with time, ou seja, um mapa de calor que ele muda de acordo com o tempo. Nós vamos ver como que ele funciona na prática também. Aguarde. Ainda nesse vídeo. Então, o primeiro tipo de mapa que nós temos são os mapas de calor. Observe que ele é automático. Então, quando eu estou com o zoom dessa maneira aqui, ele mostra essas regiões aqui mais avermelhadas. Quando eu dou o zoom, eu consigo identificar, então, quais são os locais que tem justamente a marcação do calor. Isso daqui é muito utilizado, por exemplo, quando você está verificando regiões que estão com alguma doença, regiões que estão com dengue, por exemplo, e assim por diante. Por quê? Porque você pode marcar no mapa as regiões que tiveram pessoas com dengue nos últimos tempos, por exemplo, e aí você consegue identificar qual é aquela região que tem a maior incidência, ou seja, qual é a região que tem maior risco da pessoa acabar pegando dengue. Então, quando a gente tira o zoom, assim a gente observa como um todo, e quando nós vamos aproximando, vamos verificando melhor. Tudo aqui nós conseguimos personalizar. Nós personalizamos, então, onde nós vamos querer justamente essa bolinha aqui do calor, que é justamente uma marcação, e nós personalizamos também o tamanho que ela vai ter. A utilização do mapa de calor é um pouco diferente dos marcadores. Por quê? Porque enquanto nos marcadores nós acrescentamos um de cada vez, no mapa de calor nós acrescentamos todos de uma vez. Então vamos ver. Observe que nesse mapa aqui, ele utiliza então, tem vários locais que estão marcados. Mas aqui no nosso código, nós não temos nenhum loop, ou seja, nós não temos um for ou um while, e a linha que nós acrescentamos o código é justamente só essa daqui. Então, o primeiro passo é o seguinte. Nós temos que importar justamente aqui o mapa de calor. Então, nós vamos importar lá o OS, depois o Folio. Aqui, ele utiliza o NumPy para criar justamente o array com todos esses marcadores daqui. Então, ele vai gerar dados aleatórios, localizações aleatórias. Nós vamos ver depois desse exemplo como nós fazemos justamente lá com os municípios do Acre, que é o nosso caso base. Não vai ser nesse vídeo, porque aqui a gente está vendo como funciona na prática o marcador, tá? Mas no próximo vídeo nós vamos ver justamente como que faz na prática, com os dados reais. Mas aqui então, ele cria uma variável chamada data que vai armazenar justamente todos os pontos que tem que ter o marcador. Então, no caso, ele criou aqui 100 pontos que estão marcados dentro desse mapa. Ele gerou 100 pontos. E ele transformou tudo isso aqui em uma lista, conforme nós podemos ver aqui, justamente. Porque ele tem uma lista aqui com 100 itens e ele vai adicionar essa lista ao mapa de calor. Então, depois, quando nós entramos aqui nesse código, funciona da seguinte maneira. Ele importa aqui, então, o mapa de calor. Aqui, ele justamente cria o mapa, que é exatamente como nós tínhamos visto anteriormente. Ele simplesmente cria o mapa e dá a posição inicial do mapa, o tipo que ele vai utilizar e o zoom de início. Depois, ele pega todas as localizações que nós temos e adiciona dentro do mapa, que se chama M, utilizando aqui o heat map. E, por fim, ele salva esse mapa dentro de um arquivo HTML, ou seja, ele salva todas as informações aqui dentro do arquivo HTML que nós podemos acessar. E aí, vamos ter esse mapa aqui, igual nós tínhamos o outro, igual nós temos esse daqui, por exemplo. O segundo caso, que é bem interessante,
a lógica é a mesma. A diferença é justamente que o mapa ele pode ter a informação do mapa de calor movendo. Então, olha, eu vou colocar aqui, eu dou o play, e no momento que eu dou o play, observe que as bolinhas aqui estão movendo. E além disso, eu posso aumentar aqui a velocidade que elas se movem. Eu vou colocar então na velocidade máxima, ó. Nós conseguimos identificar então qual é o movimento que os pontos estão tendo. Então aqui estava com o zoom, eu posso tirar um pouco do zoom, ó. Vou voltar aqui e rodar novamente. E a gente consegue identificar justamente como que a marcação dentro do mapa se modifica com o passar do tempo. O interessante desse mapa daqui é porque nós podemos ir no sentido certo, né? Ou seja, do início até o fim, mas também podemos ir do fim até o final. Basta apertar esse botão aqui, que ele faz o reverse, ou seja, ele faz justamente de trás para frente, conforme nós estamos vendo aqui. Além disso, dentro desse mapa, nós podemos, ao invés de colocar aqui justamente os números do local time, ao invés de ser de 1 a 100, nós podemos informar justamente a data real do evento. Então, esse mapa, a lógica é a mesma. Ele já está com uma opacidade aqui um pouco maior. Vou aumentar aqui a velocidade um pouco, vou dar play. Ele está no final, vou voltar aqui no início. Eu vou dar play e observe que ele está movendo aqui. Então, isso daqui tem duas diferenças. A primeira é que ele não utiliza somente número aqui de 1 a 100, ele realmente dá a data. E, além disso, os pontos aqui eles estão com uma opacidade, ou seja, eles estão mais transparentes, conforme nós podemos ver. Ó, a diferença desses pontinhos daqui com esses daqui. O do primeiro caso aqui, eles estão bem marcantes, enquanto esses outros eles estão com uma transparência maior. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como que nós utilizamos esse primeiro tipo aqui de mapa, que é fixo. E esse outro aqui que move, fica como uma curiosidade, dependendo do que você quiser fazer. Aqui na visualização do exemplo, ele deixa justamente qual é o código que utiliza e basta você adaptar justamente para a sua necessidade. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te em breve, abraços e até mais!